Boa noite. Boa noite. Que saudade que eu tava de fazer live. Tenho certeza que minha parceira dessa noite também. Estamos muito felizes aqui de mais uma live. Vou esperar minha parceira de live chegar para continuar aqui conversando com vocês. Espero que todo mundo esteja bem. E eu tô com frio. A maioria do país tá frio, né? Mas vamos embora. Deixa eu ver, cadê ela? Esperar mais uns instantes. E ela chegou. Maravilha. Boa noite, Su. Tudo bem? Boa noite, meu bem. Que Boa coisa noite. boa. Que maravilha estar aqui com você nessa noite. Falei para a turma que eu tava com saudade de estar aqui. Com certeza você também tava, Ai, bom. E a né? gente tem sorte gigantesca de trazer sempre pessoas maravilhosas para as nossas conversas. Boa noite, Andréia. Tudo bem? Que bom que você está Boa noite, aqui. bem. Su, hoje a gente tem uma convidada maravilhosa. Mas antes da gente apresentar e chamar a nossa convidada, vamos explicar para o pessoal que live que é essa, contar para ele quem somos. Bora? Bora, bora. Conte para eles desse nosso projeto bonito. Nós já estamos chegando no finalzinho da primeira parte desse projeto de lives. Isso. Nós fazemos um trabalho, tanto individual como em parceria, de sessões coletivas, né? Com as ferramentas que nós trabalhamos. Então, a gente veio aqui, já estamos vindo, acho que deve ser o terceiro mês, né? Para contar para as pessoas como é que funcionam essas sessões coletivas, mostrar para elas, trazendo as terapeutas que participam das nossas sessões, para contar para vocês as experiências reais que elas tiveram e continuam tendo de participarem aqui das nossas sessões, e nada melhor do que elas contarem isso. Então, vou contar aqui um pouquinho para vocês como é que funciona uma sessão coletiva. Ela tem um tema já pré-definido, né? Então, uma que nós fazemos em parceria, que é para a ancestralidade, para romper, né, todos os padrões ancestrais que nos limitam e continuar honrando a nossa ancestralidade pelo lado que nos potencializa, pelo amor incondicional. Vamos continuar pertencendo àqueles ancestrais, mas de uma forma positiva, sem trazer todas as dores, todos os traumas. A gente vai dissolvendo todas as emoções que a gente carrega aí no DNA. Então, ela já tem um tema pré-definido, as pessoas se inscrevem, né, os participantes, e aí, assim, são sessões online, onde os participantes não precisam interagir se não quiserem. Nas nossas sessões, a gente não exige também a câmera ligada, algumas pessoas ficam mais à vontade com a câmera desligada, e você não vai tratar nada individual. Já sabe qual é o tema e vai ali se permitir receber todas as ferramentas que a gente aplica ali naquela sessão. É, E no final, se quiserem trocar algum tipo de experiência, algum tipo de sensação que teve, ok. Mas também, se não quiser, né, Su, não tem problema nenhum. Ali nós somos todos livres para escolher da maneira que quisermos. Exato. Então, se ficar com a câmera fechada, tudo bem. Se quer abrir a câmera, tudo bem também. Se quer fazer algum tipo de compartilhamento no final da sessão, tá tranquilo. Se não quiser, pode ir embora também, feliz da vida, ninguém vai cobrar, ninguém vai perturbar a sua vida, tá tudo ótimo. O que a gente quer é que vocês aproveitem a oportunidade de transmutar
toda a dor e sofrimento que a gente replica de forma inconsciente da nossa ancestralidade em honrá-los apenas pelo amor. É só isso. Exato, porque a gente percebeu que muita gente tinha dúvida, até pelas perguntas que a gente recebe, as pessoas leem, dão aquela rodeada, tentam entender como que era. Então, assim, hoje a gente tem uma convidada maravilhosa, ela já chegou, mas nós fizemos outras lives, tá? No meu feed, no feed da Suzana. Vale a pena assistir. São pessoas incríveis que contaram aí um pouco das suas histórias e um pouco das experiências e transformações de terem participado das nossas sessões, né, Su? Vale a pena dar uma olhadinha. Tá no YouTube também, eu coloquei, repliquei todas lá. São histórias de vida enriquecedoras. São terapeutas que estão vindo aqui com muito carinho, com muita boa vontade, contar a história delas, contar a visão delas a respeito dessa sessão. Isso, como que a turma te acha lá no YouTube? Que tá no canal da Suzana lá. Su Silvestre Fernandes, se não me falha a memória, mas o link está na minha bio. Link Maravilha. do. Isso, provavelmente muita gente vai assistir, assim eu espero, essa live. E muita gente também vem da nossa convidada e não nos conhece. Então se apresenta aí pro pessoal. Ah, meu nome é Suzana Fernandes, Suzana Silvestre Fernandes. Eu tenho alguns anos de jornada nessa parte terapêutica. Eu sou mestre Reiki em algumas técnicas, trabalho com radiestesia, com radiônica, canalizei 2 mesas de radiestesia e radiônica, faço mesas radiônicas para as pessoas por encomenda. Então, se alguém quiser, temos aqui. Estamos aqui à disposição. Trabalho do Calo Raiz, trabalho com processos verbais do Access Consciousness, com o código da emoção. Que mais? Eu não sei se eu falei tudo. Se eu não falei tudo, tá tudo bem também. Fica Ixi, assim, devia ter me apresentado primeiro. fica assim mesmo. O meu currículo é pitiquinho, gente, mas vamos lá. Não Meu é nome, não. meu nome é Mariana Vaz, eu sou terapeuta. Trabalho com técnicas que vão reprogramar sua mente, o método causa raiz, código da emoção, Water Master. Eu sou reikiana, trabalho com a mesa quantiônica, com as andaras, sou consteladora pela mesa quantiônica, trabalho com orgonites também, que são ferramentas muito poderosas. É, Não sei se eu esqueci alguma coisa, mas tá tudo certo. O meu Exato, trabalho. Oi? tá tudo certo, porque o trabalho é sempre feito com muito amor. Então, cada um que chega pra gente, a gente vê na nossa sacolinha de conhecimentos o que se adapta melhor. E que Exatamente. Exatamente. E o nosso trabalho é te dar consciência, te fazer cada vez mais viver na presença, te libertando de dores, sofrimentos, traumas e te resgatando para que você seja quem você nasceu para ser. Não é isso, Su? Su? não vai continuar Tá aí. falhando um pouquinho a Su para mim. Para mais alguém tá falhando? Se vocês Tomara que não. puderem me dar Mas esse. é interessante. Bom, vou repetir. Então, Será que sou eu, gente? ninguém. Peraí. A gente está aqui para dar todo o apoio e caminhar junto com vocês para que você olhe para você da forma mais amorosa possível e comece a se tratar da melhor maneira possível. Esse é o nosso trabalho. Exato. E Exato. vamos escutar essa mulher, porque ela tem muita coisa para contar. É isso aí. É,
a nossa convidada de hoje. Vou chamar ela aqui e aí ela vai se apresentar para vocês. Vamos lá. Maravilhosa também, porque a gente só chama pessoa fantástica. Ninguém meia boca vem aqui conversar com a gente, não. A gente só conversa com pessoas maravilhosas. É isso mesmo. Olá, Olá, Carlinha! Boa noite, gratidão. minha querida. Seja muito Boa bem-vinda. noite, Su. Boa noite, Mari. Gratidão por me ter aqui Bem-vinda, Clara. hoje. Bem-vinda, senhoras e senhores. Essa é Carla Alfaia, a terapeuta convidada e muito querida nossa dessa noite. Que você Gratidão. se sinta em casa, que nosso bate-papo seja muito legal e muito amoroso. Isso eu tenho certeza que vai ser. Com certeza, com certeza. E aí, Carlinha? Deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês, depois de toda essa apresentação linda, maravilhosa. O meu um pouquinho menos, mas vamos lá. Meu Não, nome mas é não. Carla Alfaia. Eu sou mãe solo, tenho 2 filhas, trabalho no mundo corporativo e também sou terapeuta multidimensional. Meus atendimentos, assim, eu integro diferentes ferramentas que se completam uma com a outra, dependendo da situação, do caso que a pessoa traz para mim, né? Uhum, Eu trabalho com Reiki, que traz o equilíbrio dos chakras, trazendo um bem-estar, restaurando o fluxo da pessoa, né? Um fluxo natural da pessoa, sim. emocional, físico, mental. A gente faz essa preparação primeiro. Trabalho também com comandos mentais, com MCR, usando frases específicas, né? Para reprogramar os padrões de crenças limitantes, e abrir um espaço para novas possibilidades assim na vida da pessoa, né? E trabalho também com Access Consciousness, que são processos verbais e também toques sutis em cada ponto da cabeça da pessoa, que a gente chama que é correr barras, né? Então, a gente faz isso também, se for um atendimento pessoal, né? Um atendimento ali. Sim. Ou posso também enviar online, dependendo do caso. Uhum. E o que eu mais amo é a conexão com os seres estelares, né? Que delícia. Que são os arcturianos, os sirianos, os pleidianos e vários outros seres que abrem o nosso divino, o nosso interior, entendeu? E aplicam, assim, muita sabedoria, muita amorosidade. São tratamentos maravilhosos com esses seres de luz. Então, é toda uma combinação. Esse é o meu trabalho. Uau! E você achou isso, essa sacolinha pequena? Mandou sete. Impossível essa Não, sacolinha ser pequena, Carlinha. Impossível. Ah, essa que legal. bolsa, Então, oi? bolsa farta, né? A gente sabe que essa bolsa é uma bolsa farta. Não é uma Exato. sacolinha, não é um porta-níquel, né? Não é assim. Não, não. É tipo minha eco bag que eu fiz, maravilhosa, enorme. Se eu colocar aqui, tampa tudo. Dá para Ah, mas o mundo. Carla, e você falou que atende tanto à distância, né, online, quanto presencial, né? Isso. E para quem não sabe, esse presencial é aonde, Carlinha? Então, Esse é o eu nosso moro em Nova segredo. York, né? Moro em Nova York, então teria que ser aqui, né? Venham Sim. me ver aqui em Nova York. Eu ainda não tenho uma sala específica, mas eu estou atendendo em Manhattan, né? Falo 3 línguas, então eu atendo tanto em português, inglês e espanhol. Mas assim, como o meu dia a dia é muito corrido, meus atendimentos de segunda a sexta são online e fim de semana, quando posso, quando né, é marcado, eu faço presencial. Ai, que delícia. Que delícia. E aí fala, e aí, como é que você conheceu a gente? Então, nós fizemos o MCR juntas, né, em 2022. Eu já venho buscando muito, quer dizer, quando minha mãe faleceu em 2011, eu entrei naquele, né, quem sou eu, por que que eu estou nesse mundo, por que que tudo isso acontece só comigo.
E procurei, entrei em várias religiões, aprendi muito com várias religiões diferentes. E nada me preenchia, então eu estava sempre naquela busca, sempre buscando e sempre parecia um vazio, assim, sabe? Sei bem como é. Então, hã? Sei bem como é. Como é? Pois é. Aí fui entrando num caminho das terapias, tudo antigamente não tinha online, né? Era tudo presencial. O americano não confia, vou dizer a palavra confia, não vou dizer acreditar, tá? Porque Tá. eles são muito. Eu acho que o brasileiro ele é mais emocional, ele é mais. Ele crê mais nas coisas, sabe? O americano ele é muito matemático, muito reto. Você diz assim que eles não confiam no quê? No- Na energia, vamos dizer. Porque a energia você não pode Ah, pegar, né? A não. energia. A terapia que a gente trabalha com ela, não tem como você falar, olha, 1 mais 1 é 2. Não, não é assim. É o você sentir. Você vai sentir no seu Tá. coração, no seu corpo, né? Você É o que eu sente. falo dos meus atendimentos, né? Às vezes as pessoas me procuram e falam assim: ah, mas como é que é? Aí eu falo assim, então, ó, todas as terapias que eu trabalho são do sentir. Então, assim, se eu ficar te falando, você vai ter uma leve ideia do que é. E não é só comigo, né? A da sua e de outras terapeutas maravilhosas que estão aqui assistindo a gente, obrigada, e outras que entrarão, é do sentir, né? É vir e sentir, sentir mais leve, sentir que as coisas mudam, sentir que você está se encontrando, é tudo do sentir, né? Sim, É, sim. é um universo de sensações, mas eles gostam desse lado pragmático, né? Então, você conseguir é, trabalhar com eles nesse universo de crença deles, eu acho muito interessante. Eu amei o comentário da Viviane. Mas eles confiam no Wi-Fi e no rádio. Olha, Amei! é isso. Fantástico, fantástico. Cirúrgica! É isso aí, completamente contraditório, né? Mas vamos embora. E aí, Carlinha? E aí, então, comecei a entrar nas terapias e, tipo assim, nunca tinha feito terapia na minha vida, sabe? Quando eu me separei, minha filha fez, a mais velha, levava ela muito, né, para fazer terapia, psicóloga e tal, isso, aquilo. E um dia ela falou, mãe, e você? Será que você não precisa de fazer uma terapia? Uau! Olha a Uau! pergunta, Helena, meu Deus. Ela tinha quantos anos? Eu acho que, sei lá, uns 19, 18 anos, por Uau. aí. Daí eu falei, pensei, eu não preciso de nada, imagina, eu sou Não, perfeita, eu ó, sou a É. melhor. ou Já sozinha. ser sua mãe já basta. Vamos, bora. Entendeu? Eu sou É que linda, sou ela é igual maravilhosa. ótimo, o olho piscando sozinha, a cabeça tremendo. Tô bem, tô muito bem. Sim, não O tem problema cabelo tudo. nenhum. Até que e aí comecei a ver que realmente, sabe aquela coisa, aquela feridinha ali? Vamos abrir ela, botar um mertiolatezinho assim para ver se arde. Uau! Né? E Uhum. por aí foi. E daí entrei mais, comecei a falar, gostar, e falei assim, uau, o que mais é possível, né? O que mais tem para mim que eu ainda não estou enxergando? E aí, E foi aí que eu comecei a dar um passo a mais e me permitir, realmente me permitir, porque tinha coisas que eu não entendia, sabe? Tipo assim, não batia. Eu falava, essa mulher tá louca, não sei nem o que ela tá falando, sabe? Vou sair Isso é daqui, quero muito correr desse legal, lugar. né? Provavelmente alguma dessas mulheres loucas, você depois de um tempo apareceu de novo para você e fez total sentido o que ela estava falando, você começou a entender, não é? Exatamente. É muito lindo, né? Eu acho tudo muito lindo. Sim, sim. Essa caminhada é muito linda. É Você aquela tava coisa falando. de você, como fala, baixar as barreiras realmente. Exato. Entendeu? E tipo, se permitir deixar o seu corpo ir e que a gente vai ver que ainda existe muita coisa para ser trabalhado. Nunca vai ser 100%, A entende? gente fala às vezes uns termos, eu brinco assim, uns termos
técnicos, mas na verdade são termos da nossa área, né? Esse negócio de baixar as barreiras, eu, a gente fala, fiz um comando, mas a gente é inspirada a fazer o comando que é assim, né? É, eu contar a história do comando do que dar o comando, que é mais fácil para quem nunca teve contato. Então, assim, como a gente vai tendo as nossas verdades, né? Que elas vêm do inconsciente coletivo, vem das informações familiares, vem das informações pessoais, né? Das relações, e vem da ancestralidade, a gente tem as verdades ali, que a gente acredita que nos foram passadas, as coisas que a gente viveu. E aí o que acontece? Elas são tão verdades para nós, que a gente constrói muros, que no nosso subconsciente são reais, aonde a gente coloca todas as verdades lá atrás desse muro para protegê-las do Protegidas. mundo. Oi? Protegidas e intocáveis, né? Para quê? Para que eu continue vivendo com tudo aquilo que eu acredito que seja real, que me foi passado que aquilo é real, de um jeito em que eu começo a viver absolutamente num automático, onde eu não sei mais quem eu sou, mas eu não tenho essa percepção que eu não sei quem eu sou. Com todas essas verdades, né, que me foram passadas, ditas, impostas e herdadas, né? E aí o que que acontece? Fica difícil acessar o mundo lá fora, né? As coisas que chegam, um ponto de vista diferente. Por que que as pessoas discutem e brigam? Porque cada uma está enxergando o mundo, a vida, aquela situação, aquele time, aquela cor, aquela comida, com os olhos de trás desse muro que cada um tem um. Então, o que que acontece? Quando a gente fica, que eu falo assim, num lugar esquisito dentro da gente, esse permitir e baixar as barreiras, né, que a Carla falou, e traduzindo para esse muro, é isso, é ir destruindo esse muro para começar a enxergar lá fora. E mesmo quando a gente enxerga lá fora, a gente fala: não, isso aqui ninguém mexe, não adianta, isso aqui é meu, isso aqui não adianta. Ó, a pessoa fala, mas isso aqui é minha verdade. Mas quando a gente começa a se permitir, né, Carlinha, como vai mudando, como as coisas vão sumindo, vão todas Isso. essas verdades, digo, não vou dizer todas, porque todas nós ainda temos algumas verdades dessa rodando aqui, tá tudo certo, vão, É, vão caindo por e terra, né? é um processo que você vai se transformando em quem você realmente é. Achar que em uma sessão, seja ela individual ou coletiva, você vai conseguir destruir essas barreiras todas e começar a olhar para você e para o mundo, é A a Su tá falhando ingenuidade. para mim, tá falhando para vocês? Um Tá um pouquinho? pouquinho. Tá um pouquinho, né? Tá, como pode melhorar isso? Como pode melhorar? O que mais é Pode possível. melhorar, exatamente. O Su pode ficar com Então, o Wi-Fi aí perfeito. Mas, Carlinha, conta, como que foi esse processo de se permitir? Quanto tempo durou? Como que foi essa caminhada? Foi Olha, sozinha? Você tinha uma amiga? Você tinha um parente? Falava, vamos lá. não, na cara e coragem. Porque ninguém acreditava, né? Vamos dizer assim, há 7 anos atrás, 8 anos atrás, você falava de, sabe, terapia e seres estelares. Poucas pessoas conhecem, vamos dizer assim. Não vamos Sim. generalizar também, muito poucas. Hoje em dia, é tanta mais informações que a gente tem acesso, então acho que está muito mais fácil para as pessoas escolherem e tentar ver se aquela informação faz sentido, se toca com você, entendeu? Então a gente tem muito mais acesso. E eu acho legal esse acesso que, assim, nem sempre vai dar profundidade na pessoa, mas ela já ouviu falar, ela já leu alguma coisa, alguém que ela conhece já fez. Então, assim, ela tem uma informação rasa, mas já basta, porque daí ela vem, né? Fala, não era isso que eu pensava que era outra coisa. Não, mas é legal, vamos lá, vou fazer o top e tal. Essa disseminação, né, dessa informação rápida
que a gente tem pelas redes sociais, principalmente, ajudam bastante as pessoas a chegarem até nós, né? Mesmo que elas Bastante. não entendam direito o que que é, né? Mas elas vêm, né? Sim, sim. E aí eu comecei a fazer comigo mesma. Como eu falei que eu nunca tinha feito terapia, eu falei assim, bom, vou ser a minha própria cobaia, né? Eu mesma vou me tratar para ver se isso funciona. Sim, Sabe aquela tem que ver para crer, né? sim. Porque Hum, senão não tem, como é que eu vou aplicar em outras pessoas se eu não tenho, né? Se não vai funcionar para mim. Então eu É. comecei a fazer e daí, igual eu te falei, começou a surgir, pipocar um monte de coisas que nem eu sabia que tinha tanto lixo lá atrás, né? Então é isso que a terapia faz com a pessoa, entendeu? Mexe em feridas que você acha assim, ai não, eu sei lá, tenho depressão. Às vezes você acha que é depressão e nem é. É um trauma que você teve, sei lá, sabe, quando você tinha 5 anos de idade, alguém te negou um chiclete. Sei lá, algo assim. Alguém, Exatamente. É sabe? um negocinho desse tamanho, né? Que veio vindo, veio vindo, veio vindo, e transformou num negócio enorme. Eu sempre falo para os assistidos que chegam, né? Eu falei, você pode me falar tudo o que você quiser, mas aí a gente vai ver realmente o que é. Vai ser livre para falar tudo que você acha que você tem, tudo que você sente, e aí nós vamos destrinchar isso aí para achar mesmo o que que é, né? E às vezes é isso mesmo, a pessoa tem sensações que ela não explica, mas ela vai procurando informações, ela vê aqui e ali e acha que ela tá com tal coisa. E às vezes nem é mesmo, né? É só um conflito ali de emoções, um contraste dentro dela, é bem por aí. E aí você foi se achando. Fui me achando. E comecei também a fazer mais, me formar, né? E entrar totalmente, porque a minha filha mais velha, ela, quando pequena, foi diagnosticada com TDAH, né? Que chama no Brasil. Aqui é ADHD. Então eu falei, nossa, é isso que eu quero, eu vou ajudar, vou poder fazer isso, aquilo outro. E realmente, assim, a gente faz, a gente continua fazendo, porque sempre falo, é aquele orar e vigiar, né? É um trabalho diariamente, contínuo. Oi, Você não Su, você tá com a vai. gente? Que eu não te vejo, meu anjo. Fala com a gente um pouquinho. tô aqui, tô aqui. A minha internet Ah, tá sumindo, Dan. Tá sumindo, Su. está muito ruim, mas eu tô ouvindo vocês na internet, Tá, a Como gente pode escuta um né? pouco. melhorar? O É, que a gente mais tá é escutando um possível? pouquinho, mas pode melhorar agora, universo. Agora, live agora. A live agora, vambora. Tá, então vai contando. E aí, a sua filha melhorou? Melhorou, ela agora, hoje em dia ela é outra pessoa, nunca precisou tomar medicamentos nenhum, entendeu? E assim como ela, hoje em dia eu tenho os meus assistentes, né, clientes, como vocês falam, muitos jovens, eu vejo que muitas pessoas mais jovens hoje em dia estão procurando por terapias, entendeu? Porque, como eu Tem posso menos dizer, preconceitos em menos relação a preconceito. familiar, né? Exatamente. Isso Eu acho que a nossa geração ainda tem um pouco de preconceito, é sabe? muito, tem muito. Eu acho que além do preconceito também tá bem preocupada com o julgamento alheio, né? Sim, eles são mais relaxados em relação a isso. Eu acho que o bacana dessa geração é que eles vêm com mais consciência deles mesmos. E eles não estão muito importados com o que o outro vai falar. Se tiver bom para ele, Exato, azar pra lá, Exato. entendeu? E eu tô exatamente. nessa pegada aí já faz um tempo e é uma delícia, Não é, né? entendeu aquela história? Tem um problema comigo, o problema que tem, Exatamente. né? Tem terapeutas Eu julgar maravilhosas que eu posso te indicar. uma lista, assim, ó, em vários lugares do mundo, inclusive. E me diz uma coisa, Carla, quando a gente começou a fazer o trabalho, o, o projeto das sessões coletivas, como é que foi para você?
teve diferença dessa forma de você se trabalhar, você trabalhar os seus clientes? Como é que pegou isso para você? Bastante. Então, a sessão de vocês de ancestralidade, ela vai em vários pontos, assim, bem em pontos densos, sabe? Bem dentro do seu interior, assim. E vai trabalhando e retirando, tipo assim, padrões repetitivos, coisas que você não acha que está ali e está te perturbando a você, sei lá, igual você falou, deixar de se preocupar com os outros. Eu era uma pessoa que me preocupava demais, porque eu venho de pessoas que sempre falavam: ai, não, vizinho, né? Você não pode falar com ninguém, que amigo não presta, que pai, que homem não presta, que mulher nasceu para trabalhar e dar duro. Então, você escutando aquilo e inconscientemente, também pode ter vindo da minha avó, bisavó, tataravó, e foi passando, passando, passando. Entendeu? Então, esses padrões repetitivos que hoje em dia eu já não escuto mais. E se escuto, eu já não ligo mais para isso. Eu já sigo o meu caminho. Lembrei que você falou isso, mas eu sigo na minha jornada, no meu caminho. Isso não importa para mim mais. Sabe? O que o outro vai falar, se eu vestir, se minha blusa estiver assim, virada, aberta, assim. Tô nem aí. Tô nem aí. É o que é e pronto, acabou. Então, por isso que eu falo que é do sentir, né? É difícil explicar como é que vai da água para o vinho ou do vinho para a água, aí dependendo do gosto, entendeu? Porque assim, a gente chama de programação, tá, gente? Esses programas que são passados, essas verdades, a gente também chama de programas, de crenças e por aí vai. Paradigmas, como você preferir. E a gente estava vivendo desse jeito. Eu também vim disso, sabe? O que que fulana vai falar quando souber que você não sei o quê? Não, 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 porque aí a gente vai sair, depois o vizinho fica olhando, não sei o quê e tal. Então você fala assim, a gente sempre tinha um programa rodando assim, bom, eu tenho que me comportar do jeito que eu gosto, mas não dá para ser tanto como eu gosto, porque senão os outros vão falar, né? Desculpa a verdade, mas assim, os outros vão falar de qualquer jeito, né? Exato. Então, quando você se liberta disso, e esse se liberta, que é isso que eu comecei a falar, é... gente, não dá muito para explicar como funciona. Você só percebe que você não está mais quando você ou se depara com as pessoas que ainda funcionam daquela maneira no seu convívio, ou alguém fala. Aí você fala, nossa, é verdade, eu era desse jeitinho. Ó. A pessoa está falando isso, eu também me preocupava com o que os outros. Olha lá, oi, Dani, com o que os outros vão pensar. Mas hoje, e aí aquilo tá tão distante de você, não é assim que vocês têm a impressão que aquilo é distante e não te pertence mais. E, gente, é assim, é muito maravilhoso Faz parte mais do meu universo. isso. Não E E a só faz gente de não fica lembrando que a gente era desse jeito. É assim que eu gostaria que vocês entendessem. É, essa troca de programas, nessa reprogramação que é feita, essa dissolução disso que nos deixava escravos de comportamentos até, né? A gente não fica lembrando que a gente era, eu era assim, agora eu faço desse jeito. Não, eu faço do jeito que eu acho certo, que eu gosto. Sem ter aquilo o tempo inteiro rodando na minha mente, falando que é assim que tem que fazer. Eu não sei se fica muito claro, mas é isso, de a gente não, é nem que lembra mais daquilo. você muda o seu comportamento não de forma autômata, mas de forma natural. Você se permite ser quem você é, independente de qualquer outra coisa. E aí a leveza e a transformação é em todos os níveis. Foi assim para você, Carla? E não só Mexi. isso, quando a gente muda, tudo muda em volta da gente. Então, a tua filha que te mandou para terapia, ela percebeu? Como que ela fez? Com Como que ela agiu? certeza. Nossa, nossa, mãe, mas como você está diferente.
e você tá isso, tá bonita, e você agora sai mais, e você não sei o que. Eu falei, pois é, então, gratidão. Ai, que delícia, não E é? também, assim, o que a gente percebe é que com a sessão da ancestralidade, a gente está curando não só a gente, né? Porque a gente está ali fazendo com vocês, mas também os que vieram para trás e os que virão para frente, Exato. É sabe? muito grandiosa, né? Essa sessão. Muito. Esse trabalho é muito grandioso. Assim, eu tenho um orgulho profundo, uma gratidão profunda de participar desse trabalho, porque os nossos descendentes não precisarão mais passar pelo que a gente passa, por toda a carga. Lembrando, gente, que a gente tem toda a gratidão e honra aos que vieram antes, a tudo que eles passaram, que a gente acha que sabe. A gente não sabe o que as pessoas passaram, que os nossos parentes, né? Nossos ancestrais são os nossos parentes, o que que eles passaram, o que que eles viveram, como é que foi o tempo deles. A gente não adianta assistir filme, ler livro, ver documentário, nunca vai ser a vida real, nunca a gente vai poder estar no coração deles, entender. Mas uma coisa é certa, fizeram o que fizeram, do jeito que fizeram, com a consciência que eles tinham naquele momento, que é a mesma que a gente tem nesse momento de estar aqui fazendo essa live, expondo um pouquinho da nossa realidade para vocês. Se a gente, nesse minuto, acha que isso é certo, né? Daqui a um tempo pode vir uma outra direção e falar assim, nossa, olha só, a Mária, a Carla, a Suzana fazendo aquilo, falando aquelas coisas. E a gente está aqui hoje, nesse momento, falou, não, é o que eu acredito, são as minhas verdades. E assim que foi para trás, né? Isso. É muito E, assim, a ancestralidade também está aí para nos ensinar, entendeu? Tudo Muito. é um ensinamento. Eu não vejo como uma lição somente. Ah, não vou fazer mais porque não vou repetir aquelas coisas feias. Não, é um ensinamento para que você passe isso adiante, igual você e a Su estão fazendo agora. Porque na sessão da ancestralidade de vocês, pelo menos para mim, assim, lógico que cada sessão é uma, né? Nunca vai Sim. ser igual uma a outra. Mas, assim, o nível de leveza, de amorosidade, de paz de espírito, sabe? De um coração leve, assim, não tem preço. É uma coisa maravilhosa. É um sentir que só a pessoa participando que vai poder dizer, entendeu? Ai, que lindo, Carla! Que bom que você se sente assim, que você tem essa visão do nosso trabalho, porque a gente tem essa visão do nosso trabalho, do nosso jeito, né? Mas quando vocês falam com a gente, como que vocês se sentem? E você que já participou de diversas sessões, né? Mês que vem, essa Sim, sessão faz 2 anos, dois sim, anos que a gente está fazendo mensalmente. maravilhoso. É maravilhoso escutar tudo isso, né, Su? sim. Aquece, aquece o coração. Nossa, Porque para nós estarmos aqui hoje, trazendo as crenças ou não, nós somos o ápice da vitória deles, de todos eles. Se a gente está aqui hoje é porque eles venceram todas as batalhas. E não nos cabe julgar se eles fizeram certo ou se fizeram errado. O que nos cabe é acolher a todos eles com amor. mas isso é um aprendizado também, né? E E se você não está nesse ponto, tá tudo bem também. A gente também não consegue olhar para todos e falar, nossa, Vitória, que incrível isso. Mas a gente vai aprendendo, né, Su, com essas sessões cada vez mais, é, que o julgamento não cabe, né? Não cabe, não, não tem espaço. nunca, nunca, cara, nunca. Eu aprendi, eu tive o privilégio de receber uma mensagem de uma pessoa que me disse que todo julgamento é, antes de qualquer coisa, um grande equívoco. Então, a gente não pode julgar o outro e não pode se julgar. Todos Sim. nós estamos fazendo o que a gente
com o nível de consciência que temos, achamos que é o melhor. Eles É, também. é isso mesmo. O que eu Então, nós falo é não, assim, desculpa. a gente não tem o direito de julgá-los e muito menos de se julgar. Entende? É, é aproveitar a oportunidade de ressignificar determinados padrões que a gente repete e transformar isso, em vez de repetições de padrão de sofrimento, em honrar toda a trajetória dessas pessoas maravilhosas com amor. E lembrando assim, né, Su, muitos de nós, né, carregamos marcas difíceis com ancestrais, né? Pode E ser pais, os avós, tios, primos e tal. Pode ser que você ganhe bastante clareza sobre isso até nas sessões de ancestralidade e seja um ponto de desafio para você. É, para mim não tem esse termo sublimar, né? Jamais, porque aquilo aconteceu. As sessões não vão apagar o que aconteceu, mas quando você ganha essa clareza de que, puxa, eu estou trabalhando um monte de coisa, mas como ainda é difícil, existe a oportunidade de trabalhar com qualquer uma de nós, e tem outras que eu falei, outras terapeutas aqui, isso no individual, né? Trazer na sessão individual e falar, puxa, olha, participei da olha, sessão eu ancestrais. demais olhar, Oi? né? Quê? A pessoa ter o entendimento que aquilo doeu demais, então vamos trabalhar isso num Isso, só para vocês espaço. entenderem como isso funciona. Porque, assim, o trabalho da sessão coletiva jamais vai substituir o trabalho individual e vice-versa. Para mim, elas são complementares, né? A egrégora gigante que se forma ali numa sessão de ancestralidade, a Carlinha estava na sessão, a gente fez uma sessão esta segunda-feira, né? E você não sabe, Carlinha, e eu não vou expor as pessoas aqui, Uhum. mas você não sabe uma parte. Mas lembra que eu estava conduzindo a sessão junto com a Suzana, quando terminou, eu falei assim: puxa, Sim, alguém viu uma coisa muito difícil sim, sim, aqui. sim. Foi. E a pessoa falou: olha, fui eu. Eu vi uma Uhum. coisa muito difícil, porque eu guiando a sessão, eu percebi uma coisa muito forte, eu vi alguém vendo alguma coisa muito forte. E aí o que aconteceu? A pessoa que falou, ó, fui eu, ela me ligou depois e falou, olha, foi assim, assim, assim que eu vi. No dia seguinte, outra participante entrou em contato comigo e disse, ela viu o que eu vi. E era sobre minha família, entendeu? Então, Uhum. isso não vai acontecer na sessão individual. E assim, as duas ficaram, lógico, muito impactadas com aquilo, mas entenderam que assim, uma estava ali com a egrégora da outra e juntas para se curarem, né? E ela se Isso. curando, a gente se cura também. Então, quando a gente fala que acontecem coisas tão profundas e tão maravilhosas, é nesse nível. Por isso que uma não substitui a outra. É a Então, força do coletivo. exato, Sim, exato. sim. E ainda É, perguntei na sessão, você lembra, Carlinhos? Eu falei assim, é mas tem por aí. mais alguém que viu alguma coisa? Aí as pessoas, não, não, não. Aí eu pensei, falei, bom, a pessoa não quer falar, mas eu tinha Que às vezes a certeza. pessoa fica com vergonha de falar Claro, mas para aí na todo hora, como eu mundo tinha visto duas junto. Ah, pessoas vendo as coisas, eu falei, sim, alguém viu, né? Eu falei, mas sim, tem mais alguém. Aí todo mundo falei, bom, não tem como. E aí, nossa, na hora eu falei com a Suzana, eu falei, Su, olha, olha aonde chega, porque, gente, a gente não sabe onde chega. A gente se coloca à disposição para esse trabalho. E isso é uma baita responsabilidade, porque assim, não são só os participantes que estão lá, é toda a Não, ancestralidade, é toda a descendência daquelas pessoas. E aí a gente recebe informações como essa, a gente fala, nossa, tudo, tudo, tudo vale a pena, porque vocês nem imaginam como é uma preparação de uma sessão dessa, o quanto que a gente se prepara, o quanto a gente se preocupa, o quanto a gente transforma a sessão mês a mês, né? O quanto a gente tem que estar bem naquele dia, o quanto a sim. gente se conecta ali o dia inteiro, mas ao mesmo tempo evita se conectar com coisas negativas.
Porque a gente sabe a responsa, né, Su? É porque é a egrégora que criou a- essa sessão, a minha egrégora, a egrégora da Mariana, a egrégora de cada um que está participando da sessão, todos juntos, viabilizando uma série de processos de cura, não só em nós, mas na nossa descendência e na nossa ancestralidade. E pessoas que têm a visão, né, já viram que vem todo mundo receber. Uhum. Fica sendo um estágio. Todo mundo ali esperando a oportunidade, torcendo pela oportunidade de liberar esses sofrimentos. Quando a gente para pensar, e a Mari falou com muita propriedade, que é muito difícil a gente avaliar o que eles sofreram. Mas se a gente olhar assim, um pouquinho nos últimos 500 anos, né, da história do mundo, a Já gente dá vê para que ter noção, né, Su? Falhou de novo. era muito difícil. A vida das pessoas era muito difícil. Sim, sim. Imagina para trás, né? Pois é, a gente hoje a gente é Nutella, né? Total Nutella. A gente tem casa, roupinha para escolher, cobertinha macia, perfuminho cheiroso para tomar banho todo dia, água potável em casa, água quente. Entregas, entregas sem fim no mundo inteiro. Delivery, delivery, É. Wi-Fi. Tem Wi-Fi, funciona meia boca, mas funciona. É, nós somos parte de uma geração Nutella. Vai para trás, né? A avó, a bisavó, né? Que não tinha água direito, dependendo do lugar onde estava, a casa era mais humilde, o acesso à educação, para se expressar, se fosse uma mulher. E essa oportunidade que a gente está de ter consciência disso e começar a significar, não é sublimar, né? Isso a Mari também falou com muita propriedade. A gente não está lá para sublimar nada. A gente está para ter consciência e transmutar aquilo que a gente olhava com tanta dor. Os fatos, são realidades. Mas a gente pode olhar com um outro olhar, sem alimentar uma jornada de sofrimento. Ai, nossa, elas são tão evoluídas. Mentira, eu não sou a poliana da terceira idade, né? A Mariana não é a poliana, a Carla também não é a poliana. Ninguém aqui é poliana. Nós somos iguais. Todos temos as nossas dores, todos temos os nossos desafios e as nossas possibilidades de crescimento. Se a gente quer se permitir ser quem nós somos de verdade, a gente anda. Senão a gente pode ficar tranquila e calma ali, debaixo do murinho e não muda nada. Mas é uma oportunidade de liberação de dor para todos, no meu Exato. interessante ponto de vista, né? É isso aí. Se você não sabe como começar, né? Eu presenciei muito nova uma família que dizia que tinha um filho problemático e tal, e levou o filho na psicóloga. O pai falou assim: eu vou lá? Eu não vou lá para a mulher falar o quê? Como é que eu tenho que fazer na minha casa, né? Então, a gente escutou também muito essas coisas. Então, se você acha que uma terapeuta vai te julgar, né? Como é que eu vou falar minhas coisas para ela? O que que ela vai falar? Para quem ela vai contar? Mas fica aí nesse lugar ruim dentro de você. As sessões coletivas são uma ótima opção para você Sim. começar essa movimentação, se sentir melhor,
e até mais confortável para a hora que você decidir ir para sessões individuais, né? E, Carlinha, você indica essa nossa sessão? Eu super recomendo. É igual eu falei, é uma sessão assim super forte, um trabalho super dedicado da Su e da Mari, sabe? Que mudou a minha vida, assim, total. E continuo participando uma vez por mês. Tô lá, só se realmente tiver aquele dia que eu não posso, também podemos fazer pelo eu superior. Que é receber a Se, distância, gente. se acaso, né, isso for, se eu realmente não conseguir participar, porque como eu estou bem um pouquinho longe de vocês, então tem que ser online mesmo, né? Sim. Mas super recomendo. Para mim é como se fosse tirado assim um peso das minhas costas, entendeu? É uma cura emocional sem esforço mental. Eu não preciso pensar nada. Eu só preciso estar lá e escutar o que as duas estão falando ali e, sabe, me permitir. Permitir deixar me levar ao meu eu interior. Porque não são elas que estão curando, tá, gente? A gente que está curando a gente mesmo. É você com você. Desculpa, Boa lembrança. meninas, mas é É assim, a autorresponsabilidade que né? chega, né? Que as pessoas fogem tanto dela, né? Que todo mundo quer que você faça alguma coisa porque você... Não, ninguém vai te dar um remedinho, vai te dar uma palavrinha e tudo vai mudar. Pá. Não, não é assim, né, gente? Você vai ter que olhar para você, o seu interior, cuidar de você. Não é só uma sessão, não é uma mágica, né? Não. Igual já temos 2 anos que estão fazendo. E mais por aí vai. Você tem que procurar também, querer investir em você. Porque você não pode É isso transformar aí. Ó, falou e nada. disse, hein? Que bonita. Obrigada, minha querida. Obrigada. Obrigada a vocês, gratidão. Obrigada. Fiquei emocionada, de verdade. Pim-pim-pim para você resolver 40. Se fossem 30, Sumiu. Sumiu. Mas tudo bem. Bom, só para deixar já aqui avisado, assim que a Su já voltar. não, Oi, Su. Peraí, Su. Oi? eu estou tentando voltar. O universo não pode melhorar essa internet. Ah, voltou, Suzana. Fale. Ai, ai. Detalhe que eu não falei para ninguém. Não falei, vou falar agora. Para quem ficou no final vai saber o detalhe. Eu não estou vendo a Suzana desde que ela entrou. Sério? Então não sei se ela tá travada, se ela tá, se ela não tá. Não, tá aparecendo a imagem dela, só Eu trava. Não, não vejo ela desde que a live começou. Ai, Ela meu fala Deus. olhando para cima que eu tô imaginando a carinha dela falando as coisas, porque eu não estou vendo. Ai, bom que isso faz a gente rir bastante, aí fica lá E mostra pro universo que a gente não vai desistir, entendeu? Continuamos firmes. Não adianta. não tem jeito. Não, e o bom, olha, gente, que é porque as duas que fazem a sessão, então se uma cair, tem sempre a outra. Então não fiquem preocupados, que isso não vai acontecer na sessão coletiva. Okay? Boa, Carlinha, Uma isso segura a aí. outra. As duas, entendeu? Uma Vão cai, juntas. a outra continua lá, segurando o Exatamente. rojão. É isso aí, Carlinha arrasou. Exatamente. Arrasou. Gente, ó, não parece, mas a gente já tá há mais de uma hora aqui conversando. Depois para subir essa live, haja Wi-Fi, Vivi. Então, já queria deixar o convite para vocês. A nossa próxima sessão coletiva para ancestrais, da terapeuta Suzane e minha, é dia 22/7, vai ser uma terça-feira. Atenção, vocês sempre que participam, normalmente é sessão de segunda, mas esse mês a gente seguiu o fluxo e o fluxo nos levou para uma terça-feira, 22/7, às 20h30, tá? Então fiquem ligados aí. As inscrições, é só você clicar no link da minha bio, no link da Suzana, ou chamar a gente aí pelo direct, tá bom? Para você se inscrever na sessão. Não é possível que depois que você escutou tudo que a Carla falou, não tá nem um tico curiosa para saber e para receber também
toda essa energia de transformação na sua vida e no seu campo. Não é Sim. isso? Esperamos vocês lá na sessão Ancestralidade da Su e da Mari. É Todo isso mês, aí. firme e Carlinha, forte, você com quer coisas deixar uma boas. mensagem, um recado, um agradecimento? Deixar Chamar um o povo para entrar, marcar aí sessões com você? Fica à vontade. por Olha, favor. gratidão a vocês, gratidão ao universo por estar aqui. Foi super, super, super gostoso estar com vocês hoje. Como sempre, a gente está sempre aprendendo um pouquinho mais. Quem quiser me achar, o meu Insta é Carla Alfaia, tudo junto. Carla com K. Com K, isso. Alfaia, tudo junto, sem o A. E é isso. Marca uma consulta comigo também, que vou te levar para um outro, um outro mundo multidimensional. E é muito Amém. maravilhoso. Gratidão, Carlinha, meninas. oi, Muito Su. bom ter perto. É sempre um privilégio. Vocês que acompanham essa jornada da gente fazem tudo valer a pena. Gratidão, Gratidão. Dani. A Dani escreveu aí meu Insta. É, Obrigada, essa Dani. nossa terapeuta, jornalista terapeuta, sempre ali pontual na informação, maravilhosa. Demais. Gratidão, gratidão. Foi um prazer. Dani, agradecimento em público do post que você arrumou para mim, que eu amei, ficou lindo, você é muito maravilhosa. Carlinha, gratidão gigante de você ter aceito o convite, de contar um pouquinho dessa história. Volte sempre que quiser, é só cutucar a gente, fala, gente, vamos fazer a parte 2, vamos fazer de novo, vamos conversar mais um pouquinho. É sempre A bom, gente né? está aqui para conversar com você, o espaço está aberto, que você tenha sempre muito sucesso, que você seja muito próspera em todas as áreas da sua vida e abundante. E com esse sorriso aí já é 50% do caminho, já está Que resolvido. lindo! Eu E o resto recebo, que eu venha. recebo. Tudo é tão perfeito, meninas. Eu agradeço e recebo. Para Obrigada a vocês todo mundo que também. está aqui, a todo mundo que está assistindo gravado. Um beijo no coração de cada um. Que se você sentiu no seu coração que você não aguenta mais essa coisa esquisita que você nem sabe o que que é, ou que falaram para você que você tá com tal coisa, mas que te deixa assim, sabe? Que não te permite aproveitar a vida do jeito que você gostaria. Tem 3 terapeutas aí na sua tela. Bora mudar tudo isso, né? Já estamos aí em julho. Vamos passar um Natal melhor, né? Mais Não, é divertido, isso aí. mais leve. Dá tempo, viu? Beijo. Beijo. Obrigada. Beijo, Beijo, Su. Mari, Su. Gratidão, minha querida. Gratidão a todos. Obrigado. Beijo. Beijo. Tchau, Carlinha. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Beijo, beijo. Beijo, Suzana. Gratidão por mais essa, minha querida. Até a próxima. Tchau.